Oi, Leandro, tudo bem? Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Todo mundo tá me ouvindo aí? Hello, hello. Olá. Oi, Ju. Na próxima vez eu vou estar bem mais maquiada, que a Ju me prometeu uma maquiagem. Vou ficar linda, maravilhosa, porque vocês merecem, né? Assistir uma live. Se a live não for tão boa, pelo menos a imagem tem que ser boa, né? Andréia, Ricardo, boa noite. Vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e eu tenho certeza que é interessante e transformador. Que a gente vai falar como gerar riqueza com a sua odontologia. Mas eu tô vendo que tem outras pessoas aqui me assistindo, pessoal do direito, né, empreendedores. E aí o que eu sempre falo, o que a gente está falando aqui é aplicável para qualquer serviço que você preste. Então, se você é advogado, você que é do direito, que está aqui me acompanhando, como gerar riqueza com o seu trabalho, como gerar riqueza com a sua prestação de serviço. A gente está falando especificamente da odontologia, porque é a minha experiência, mas estudando e vendo todo esse mundo do empreendedorismo, eu vi que o que nós estamos criando e falando e compartilhando serve para qualquer empreendedor. Então, Maíra entrando aqui, Ricardo, Leonardo. Pessoal, hoje nós vamos falar como gerar riqueza com a sua odontologia onde você estiver. Você pode estar aqui, né, no interior do Tocantins como eu, no interior do Maranhão como a Maíra, né? Você pode estar em Portugal, porque eu sei que tem pessoal de Portugal aqui que está assistindo a gente. Isso aqui serve para quem presta serviço e trabalha com pessoas, tá? E nós vamos falar sobre isso, então é muito legal e eu recomendo, não fique com isso só para vocês. Quando a gente compartilha o que a gente sabe o que acontece? A gente transborda na vida do outro e a gente não perde. Isso é o que a educação faz por nós. Então convide aí os seus amigos, os seus colegas. Por quê? Porque a odontologia, ela merece ser valorizada. E é por essa valorização da odontologia no nosso país que eu estou aqui com esse propósito de valorizar o nosso trabalho. Não sei se todo mundo ouviu aí um barulhinho, né? Os bastidores aqui, o movimento acontecendo, peço desculpas. E pessoal, olha só, quem tiver aí, tiver me acompanhando, a Bia tá aqui me acompanhando, Beatriz, né? Futura dentista aí. Coloca 10 aqui nos comentários pra gente. Sua internet tá ruim, Ju, não tem problema não. Não desanima, não desiste. Hoje a internet aqui em Araguaína realmente não tá muito legal. Mas ó, nós temos aqui um ritual para você que é a primeira vez que tá aqui, tá acompanhando a gente pela primeira vez. Toda vez, pra gente saber se o som tá funcionando, se a imagem tá boa, digita 10 aí pra mim. Digita 10 pra gente poder saber que vocês estão acompanhando. Pessoal, eu tô falando na câmera e estou olhando aqui no computador, então às vezes eu não consigo olhar olho no olho aí com vocês. Tenha um pouquinho de paciência, qualquer coisa manda aqui os comentários que a gente vai acompanhando e vai respondendo pra vocês. Então, ó, Igor digitou 10, Dr. Alan Daniel 10. Eu sempre falei pra vocês, o Igor é nosso case aqui de sucesso, que já ajudou a criar o nosso método aqui, aplicou o método e já tá lá bombando, né? Já gerando a riqueza com a odontologia dele lá em Santa Catarina. Então, pessoal, realmente a gente vê que esse método funciona. Seja para recém-formado, como ele, que tem 8 meses de formado, ou seja para você, que já formou tem muito tempo. Porque nós estamos falando de como tratar as pessoas, de como a gente gerar riqueza com o nosso trabalho. Então, estamos aqui já 4 minutos esperando aqui o pessoal entrar. A Daya aí entrou, que também está aqui no interior do país. E eu sempre falo, gente, o que nós estamos falando aqui, para você que é a primeira vez que não me conhece, eu sou a Caroline Mota, sou dentista, sou ortodontista, segui toda a minha carreira acadêmica e também a carreira de negócios, né? Fiz especialização, mestrado, doutorado na área de orto.
E eu comecei a empreender, eu sempre falo isso. Fui seguir todo esse processo, estudar é importante, mudou a minha vida, a vida da minha família. Porém, eu trabalhava e chegava no final do mês, eu falava, parece que eu trabalhei tanto e não sobrou dinheiro. O dinheiro mal dava para pagar as contas. Então, uma pergunta que eu faço para vocês. Você quer ter dinheiro o suficiente só para pagar as contas ou você quer ter dinheiro para abundar, para superabundar, para usufruir? Porque o dinheiro ele não pode ser o seu senhor, você que tem que ser o senhor do seu dinheiro. Mas para isso você tem que ter ele primeiro. E o dinheiro, gente, ele traz muita liberdade. A gente não pode amar o dinheiro. Mas é através do dinheiro que a gente consegue o quê? Construir casas, construir hospitais, igrejas e levar o bem-estar e saúde para todo mundo. Então já quebra essa mentalidade aí que você quer ter dinheiro só para pagar a conta, porque eu duvido que é isso que você queira, tá? Pessoal aqui que já nos conhece, está nos acompanhando, Dr. Carlos Anselmo, seja bem-vindo, um excelente profissional, bucomaxilo aqui da nossa cidade, Glaucivânia, ortodontista de Araguaína, doutora Bruna, doutora Carla Francine, é um prazer estar aqui com vocês essa noite, né? Muito obrigada pela audiência, porque vocês permitem eu entrar aí na sua casa, não sei onde você está agora, né? E compartilhar um pouquinho aqui do que eu sei, da minha história, para que você, de fato, tenha uma odontologia que seja prazerosa, para que amanhã, quando você acorde, fale assim, que bom, eu vou trabalhar, porque o meu dia vai ser produtivo, eu vou render, eu vou abundar, vai sobrar muito dinheiro e eu vou poder usufruir de todos os benefícios que eu tenho direito e que eu mereço. É isso que eu desejo para vocês. Seja bem-vinda, doutora Loislane, maravilhosa, foi uma aluna excelente de horta, tirou a nota maior de horta, né, Loislane? Tava um pouquinho aí acidentada, mas não deixou a responsabilidade. Então é isso aí, pessoal. Então vocês que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, para a gente ter certeza que vocês estão ouvindo mais uma vez, eu vou pedir para vocês digitarem 10 aí para mim, que o som tá funcionando, que a imagem tá funcionando. Por quê? Porque nós vamos falar hoje como gerar riqueza com a sua odontologia. Como gerar riqueza com a sua odontologia, com o seu trabalho, com o que você faz. Então, pessoal, também com a brigadeiria. Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte. Existem várias maneiras para você começar a fomentar e aumentar a riqueza do seu consultório, do seu ambiente. Uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é aumentando o nosso ticket médio. Por quê? Você pode aumentar o seu preço e você vai aumentar a sua receita. Então, o que você tem que pensar? Será que as pessoas me enxergam como uma referência o suficiente para eu aumentar o meu preço e as pessoas pagarem pelo meu serviço? Como que as pessoas te enxergam? Então, eu quero que vocês comecem a pensar isso. Será que você tem um branding tão forte que quando a pessoa pensa em dentista, ela pensa lá na doutora Cris? Na doutora Micaela? Será? É isso que eu quero que vocês pensam. E a gente, como dentista, eu sei que muitas coisas são novidades para nós. Muitas coisas é a primeira vez que a gente está ouvindo. Quando a gente está lá na faculdade, às vezes eu não tenho essa disciplina na faculdade, ou às vezes eu até tenho, mas eu não valorizo. Porque quando eu estou na faculdade, o que eu penso? Eu preciso aprender a restaurar, eu preciso aprender a endo, porque eu preciso passar de ano, né? Eu tenho que tirar uma nota boa. E aí eu fico tão focado nisso que às vezes eu até tenho uma aula sobre isso, mas eu não valorizo. E quando você chega no consultório, você fala, e agora? Como que eu vou monetizar tudo que eu sei? Como que eu vou ter o retorno do investimento que fizeram em mim ou que eu mesmo fiz durante a faculdade? Então é isso aqui que a gente vai falar para vocês. Obrigada, Glaucivânia, 10, tá me ouvindo aqui, né? Doutora Cris, também excelente profissional. Pessoal, vamos interagindo aqui comigo, por quê? Para não virar um monólogo e a gente poder também tirar as dúvidas de vocês. Então vamos lá. Será, eu tava falando isso, né, agorinha, que as pessoas te enxergam como uma referência? Será que o seu branding é tão forte que quando a pessoa pensar em dentista, ela pensa em você?
Vamos mais além, né? Eu vi que tem bastante ortodontista, tem o Dr. Igor Veloso, bucomaxilo. Quando pensei em bucomaxilo na minha cidade, estou pensando no Dr. Igor Veloso? Entende o que eu estou falando para vocês? Por quê? Pensa comigo uma coisa. Quando a gente pensa em refrigerante, o que vocês pensam aí? Qual é o primeiro refrigerante que vem na sua cabeça quando você pensa em refrigerante? Digita aqui para mim, vocês que estão me acompanhando, digita aí para mim qual é o primeiro refrigerante que você pensa quando eu falo assim, pensa no refrigerante, o que vocês estão pensando? Qual é a bebida que vocês pensam? Coca. Que mais? Qual que é o primeiro? Coca-Cola. Coca geladinha, Coca-Cola. Exatamente, tá vendo? Por que vem tão forte na sua cabeça a Coca-Cola? Todo mundo, Coca Zero, né? Sabe por quê? Porque a Coca-Cola, ela tem um branding forte. O que é isso? É um conjunto de ações que quando você pensa em refrigerante, você já pensa na Coca. Pode ser até Coca Zero, mas tá pensando na Coca. Dolly já é sacanagem, hein? Oi, Romário, tudo bem? Então, pessoal, isso é branding. É um exemplo para vocês entenderem que eu não tive muito trabalho. Fiz uma pergunta, todo mundo colocou aqui Coca-Cola, entendeu? Então, é a mesma coisa. Quando a pessoa pensa em ortodontista, em endodontista, ela pensa em você, você é a referência da sua região. Se você não for a referência, você tem que começar a criar ações de posicionamento para que as pessoas comecem a te enxergar como uma referência. E essas ações, gente, não é... A gente está falando aqui e eu quero dar os parabéns para vocês que aceitaram o desafio, estão gravando os vídeos, estão se posicionando. E não é de uma hora para outra. São várias ações que vocês vão construindo ao longo do tempo, tá? Para vocês virarem essa referência. Só que as pessoas, gente, não têm bola de cristal. Elas não sabem que vocês estão dentro de 4 paredes e que vocês fazem determinado procedimento. Para isso, vocês têm que mostrar, vocês têm que aparecer. E como que vocês vão aparecer? Ativando os 5 sentidos das pessoas, ou 6, né? Porque toda decisão de compra, ela é emocional. E eu tenho certeza que vocês recebem um monte de coisa aí, um monte de propagandas. Quantas vocês abrem? Provavelmente não muitas, mas você vai juntando. Então, onde é que você está? Como está o seu posicionamento? Você já tem um Instagram, que a gente já está falando aqui, ou uma rede social que você mostra o seu trabalho? Você está aparecendo? Isso você está criando o seu branding, a sua marca, tá? É única, você é uma marca por onde você passa. E eu sempre falo, funciona muito bem para mim aqui na cidade do interior, tá? O outdoor funcionou, é o marketing off, mas eu tive muito tempo um outdoor. Eu sei que não é todo mundo que tem ainda condições de fazer isso, mas comecem a ter no seu planejamento, porque se você pensa, uma hora você vai executar. E eu achava que isso funcionava só para a cidade do interior, porque depois que veio o marketing digital, todo mundo falou, não, o marketing físico não funciona mais, mas hoje a gente sabe que o que funciona é o digital. Como que eu tive essa certeza? Eu estava em São Paulo, né, de Alphaville para São Paulo, tem vários outdoors e tem um colega que eu conheço, Stanley's Hair, ele tem uma rede de clínicas no Brasil todo de transplante capilar. Eu andando nessa estrada, tinha vários outdoors dele. E eu percebi que então funciona tanto para mim, que está no interior, que para você que está no interior, como para uma pessoa que está num grande centro como São Paulo. Conversei bastante com ele e ele me disse que ele investe no marketing físico e no marketing digital. Então é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Você é uma marca. Eu sou uma marca. Eu sou a marca Caroline Mota, ortodontista. Que marca que você é? Como que você está se posicionando? Quando a pessoa abre aí o seu Instagram, sua rede social, o Facebook, né? A gente tem várias redes sociais, LinkedIn, TikTok. O que ela está vendo? Qual é a marca que você está vendendo? Ela abre lá o seu Instagram e ela vê só
foto de viagem, foto de comida, ela não sabe nem que você é dentista. Então, pessoal, é muito importante esse posicionamento, esse branding, tá? Uma outra coisa, quando a gente pensa aí no branding, na marca que a gente está falando, alguém falou aqui pra mim, uma Coca-Cola geladinha. Provavelmente a pessoa, ainda mais aqui tá um calor aqui em Araguaína, não sei se aí onde vocês estão também tá calor, mas ela já teve aquela sensação da Coca-Cola gelada descendo ali, né? Geladinha, é uma sensação boa, uma sensação de prazer, é uma sensação gostosa que a pessoa tem quando ela pensa no refrigerante. E a gente sabe que a Coca-Cola tem várias coisas negativas, mas ela é gostosa. Então é a mesma coisa, quando ela pensa em você como profissional, qual é a sensação que você está deixando para as pessoas que lembram de você? Nossa, aquela lá é uma excelente profissional. Eu fui na clínica dela, fui muito bem atendida. Eu mandei uma mensagem, tive uma resposta imediata. Nossa, onde ela vai, ela se posiciona, ela está vestida adequadamente. É isso, gente. A gente é a nossa marca. Qual é a impressão que as pessoas estão tendo de vocês e qual é a sensação que você está deixando na vida das pessoas? É isso daí que faz todo o branding. Se o seu branding ele é forte, se a Coca-Cola amanhã dobrar de preço, você vai deixar de comprar a Coca-Cola? Eu quero que vocês pensem nisso agora. Se amanhã a Coca-Cola, hoje ela custa R$10, amanhã ela falou, a partir de amanhã vai ser 20. Vocês acham que ela vai deixar de vender? Bem provavelmente não. Por quê? Porque ela tem um branding forte. Então, quando você tem um branding muito forte, você não preocupa em aumentar ou dobrar o seu preço. Por quê? Porque ela vai continuar vendendo. Tá? É a mesma coisa quando a gente pensa no iPhone. Quando eu penso no iPhone, cada vez que o iPhone vem, não é verdade? Quem tem aí iPhone, né? Cada vez que ele vem com um preço maior. E você deixa de comprar o iPhone? As pessoas fazem fila ao redor lá da Apple para comprar o iPhone, para ser o primeiro a comprar. Por quê? Porque a Mac tem um brand muito forte. A marca muito forte. É um status você ter um iPhone. Então, é isso que eu estou chamando a atenção de vocês hoje, para vocês começarem a trabalhar a marca de vocês, o seu posicionamento, tá? Então, vocês começarem a mostrar o que vocês são, a odontologia de qualidade que vocês fazem, para que as pessoas comecem a enxergar a marca de excelência que você é, a marca de excelência e a transformação que a odontologia faz na vida das pessoas. Então, é muito, muito importante você ter essa mentalidade, abrir a cabeça para isso, tá? Não tenham vergonha de se posicionar. Aproveitem todos os locais que você estiver, para quê? Para você falar o que você faz, da odontologia de qualidade que você presta, para que você se torne referência. Você se tornando referência, você pode aumentar o seu ticket médio e você vai aumentar, gerar a riqueza com a sua odontologia, tá? Você pode cobrar a sua consulta, porque afinal de contas você é referência. E você pode aumentar a sua consulta, cobrar a sua consulta, que as pessoas vão pagar, porque você é referência. Tá? Esses dias eu tava tentando marcar um horário com um cirurgião, dentista, e ele só tem horário para setembro. E a consulta dele é R$600. Se você quiser adiantar, é R$2.000. E tem fila de espera. Por que que esse dentista consegue e você não consegue? Porque ele trabalhou um brand muito forte. Tá? Ele trabalhou. Claro que, gente, eu estou considerando que você é um profissional que entrega resultado, porque não adianta nada, você pode gastar horrores de marketing, né? Colocar outdoor, revista, o que for, se você não entregar resultado no seu tratamento. Mas eu tenho certeza que se você formou, você é dentista, você está bem preparado para fazer um serviço de qualidade, tá? Então, comecem a pensar nisso. Então, a primeira coisa, como que vocês vão gerar riqueza com a sua odontologia? Sendo referência. E como que você vai ser referência? Trabalhando muito bem a sua marca, o seu branding.
Hoje existem agências especializadas para isso, mas até você poder contratar uma agência, você começa a fazer você mesmo, com o seu celular. Você faz uma foto de qualidade, começa a mostrar o que você faz e faz um planejamento a médio prazo para colocar um outdoor, para sair em revistas, para estar no meio de pessoas que você quer tratar, aquele público que você trata, que você tem desejo de tratar, tá? Isso você vai trabalhando a sua marca. Então, essa é a primeira dica da nossa live de hoje, para quem tá aqui me acompanhando, né? Dr. Mauro Parrião, doutora Letícia, a Naira lá de Brasília, que trabalha também fazendo bastante lives com canecas, ela é maravilhosa. Pessoal, então, primeira coisa, brand. A segunda coisa, você precisa ter uma presença digital sólida, uma presença digital forte. Você vai se tornando mais conhecido e você vai atraindo mais pessoas, e quanto mais pessoas você atrai, mais chance de você tornar essas pessoas o seu paciente, tá? Então, isso é muito importante. Falamos do branding e falamos do seu posicionamento digital. Depois que nós começamos aqui a fazer as lives, que a gente tem falado, e eu falei, gente, comecem a gravar os vídeos, aceita o desafio, grava só pra você, cria o seu diário de vídeos, e depois que você começar a ter coragem de fazer isso, comece a postar. Eu tenho um colega, excelente profissional, vou falar o nome dele porque ele me falou, né? Eu tenho visto o Dr. Luiz Fantini, muito bom, mas ele era muito tímido. E ele começou a fazer, ele falou, vou aceitar esse desafio, Carol. Ele tá postando todo dia e eu tenho certeza, porque eu acompanho ele, o número de seguidores aumentou. E não é simplesmente seguidor que você precisa, porque hoje a gente sabe que o povo vende, né? O povo compra seguidor. Você precisa de seguidores que vão virar os seus fãs e que vão comprar o seu produto e que vão usar, né, do seu serviço e pagar por isso. Porque afinal de contas, elas confiam em você. Elas acreditam em você. E quando a gente fala de odontologia, gente, é um trabalho extremamente minucioso e de confiança. As pessoas precisam confiar no que você faz. E elas vão criando essa confiança conforme você vai educando elas. Por isso que a gente fala da presença digital forte. Essa presença digital, através do seu conhecimento, que é só você que tem, da sua região, com aquela linguagem que só você sabe, vai atingir essas pessoas e elas vão começar a prestar atenção e vão começar a confiar em você. E elas vão falar, eu quero tratar com esse doutor, porque esse doutor sabe o que ele está falando, porque eu confio nesse doutor. Tá? Doutora Amide tá aqui, doutora Carol, doutora Carla também aceitou o nosso desafio. Gente, ela se produziu, começou a gravar os vídeos e eu tenho certeza que começou a aumentar o número de seguidores e a pessoa vai sentindo prazer naquilo. Porque quando a gente compartilha o que a gente sabe é muito prazeroso, tá? E claro que isso vai monetizar e vai aumentar a sua receita, e aumentando a sua receita vai gerar a riqueza com o seu trabalho, tá certo? Então, pessoal, primeira coisa que a gente falou, branding, tá? Você é a sua marca, trabalhe a sua marca para você ser referência, para que se amanhã você dobrar o preço, todo mundo vai pagar, independente, como a Coca-Cola. Segundo, tenha uma presença digital forte e pense a médio prazo em ampliar essa presença para o físico também, tá? Boa noite, Amide, tudo bem? Esteja em vários lugares. As pessoas, para tomar decisão de compra, existem várias pesquisas que mostram isso, elas precisam ser impactadas de vários jeitos. Por quê? Porque a gente vende para todas as pessoas. Tem pessoas que são mais impactadas pelo visual, tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sensitivas. Então a gente precisa fechar esse ciclo, tá? A gente precisa fechar esse ciclo para quê? Para a pessoa poder, você atingir todos esses tipos, todas essas pessoas, ok? E tem outra coisa, as pessoas confiam mais no que elas veem mais. Então se elas estão te vendo na TV, ouvindo na rádio, se elas estão te vendo na internet, se elas estão te vendo em vários lugares, ela vai confiar mais em você,
Tá certo? Isso, gente, é uma pesquisa que mostra, não saiu da minha cabeça. Então, você precisa estar em vários lugares. E hoje, com a internet, é o jeito mais fácil. É gratuito, você vai gravar do seu celular, você não tem que pagar nada para ninguém e vai compartilhar o que você sabe. É assim que você vai começar. E vai colocar, como a gente falou na aula passada, né, na live passada, colocar dentro do seu dia de gestão. Lembra que a gente falou? No seu dia de gestão você não vai atender. Nesse seu dia de gestão você vai deixar uma parte para o marketing. Esse é o dia que você vai produzir seu conteúdo. Você vai ligar ali o seu celular e vai gravar, tá bom? Não, doutor, não quero fazer isso. Faz em todos os pacientes. Comece a mostrar seus pacientes, né, os que autorizarem, claro. Então, presença digital forte e aumentar o seu brand, né, se tornar referência. Só que, gente, a gente não adianta, como eu falei pra vocês, eu investir em marketing, né, posso pagar tráfego pago. Tem gente aqui me perguntando no privado, doutora, a senhora recomenda agência para tráfego? Eu até recomendo agência, mas não no início, tá certo? Por quê? Porque primeiro, gente, você vai lá, você paga uma agência, você começa a colocar dinheiro no Google, no Facebook, né, nas redes sociais, e aí a pessoa vai entrar em contato aí no seu consultório. Ela vai entrar em contato no seu consultório, a sua secretária aqui, ou a sua recepcionista, ela não sabe atender o telefone adequadamente, com todos os gatilhos mentais que nós falamos na primeira live. E aí, se ela não sabe, você investiu, mas o paciente não chegou até você e não fechou o tratamento. Então, para você se tornar referência, a sua equipe também tem que ser referência junto com você. Tá certo? Você tem que o quê? Tem um script de atendimento. Primeira coisa, se apresenta com o nome, chama o paciente pelo nome e já faz o agendamento. Certo? E outra coisa que é importante, o paciente agendou, chegou até você, você tem que ter aquela consulta, aquela recepção para o paciente. Abre a porta, chama o paciente pelo nome, ele vai ficar sentado ali na recepção, oferece um café na xícara de vidro, que a gente já falou também, e não no copinho pequenininho, né? Oferece um café, oferece uma água para o seu paciente. Isso não vai aumentar o seu custo, mas vai aumentar o seu valor. E vai fazer aquela consulta mostrando tudo para o paciente, explicando, valorizando o seu produto, o seu trabalho, a nossa odontologia, que aí sim ele vai, nossa, aquela doutora é boa mesmo, aquela doutora, por isso que ela é uma referência, porque eu fui tão bem atendido, ela me chamou pelo nome, ela sabia tudo sobre mim. É isso que os pacientes enxergam como valor, tá? Então eu recomendo sim que tenha uma agência, mas não no início. Trabalhe o seu branding, trabalhe o seu posicionamento, tenha uma presença digital forte e aí quando você começar, treine a sua equipe para poder receber, aí sim você contrata a agência para te ajudar, porque até lá você vai ter aumentado a sua receita, o seu faturamento, o seu lucro e aí você vai conseguir pagar uma agência. Só que o que acontece, doutora Ieda? Que prazer te receber aqui, doutora. O que acontece, gente? Um outro jeito que você consegue também gerar riqueza com a sua odontologia é você aumentar o número de serviços que você oferece, tá? Porém, e eu falo serviços de alto valor agregado, mas não é você fazer. É você aumentar a sua receita, você como dentista se enxergar como um empresário, um empreendedor, mesmo que você ainda não seja um empresário, você já é um empreendedor, tá? Sabe por quê? Empreendedor, ele resolve a dor das pessoas, né? E olha, é uma brincadeira, porque dor de dente, eu vou te contar, é terrível, não sei quantos já passaram por isso, você resolve isso. Então, se enxergue como um empresário da saúde, se enxergue como um empreendedor, por isso que nós criamos a nossa comunidade, a comunidade dentista empreendedor, porque a partir do momento que você se enxergar como um empreendedor, o que vai acontecer? Você vai aumentar, ampliar a sua mente para entender que não é só você que precisa estar atendendo o paciente e que quando você não está atendendo, mas está fazendo a gestão e o marketing, você também está trabalhando. Porque o problema é que dentista acha que só está trabalhando quando está operando, sentado ali no mocho atendendo o paciente. E não é assim.
Lembra que a gente falou do dia da gestão, do dia do marketing, a hora do marketing, tá? E você se enxergar como empreendedor, como empresário, você vai enxergar que você não precisa estar simplesmente atendendo ali para poder estar trabalhando. Você vai entender que você pode colocar pessoas para trabalhar para você, ou seja, você vai gerar riqueza com as mãos de outras pessoas. Você vai ganhar, os colegas vão ganhar e o paciente vai ganhar. Então, como que você vai fazer isso? Uma vez eu ouvi de uma pessoa, e isso me marcou muito, muito mesmo, e eu espero que também marque para vocês. Desculpa, eu tive que beber uma água porque eu falo demais. Eu espero que marque para vocês. Ela me falou o seguinte: existe uma diferença, gente, no mundo dos negócios, para vocês entenderem, já entrando na nossa comunidade Dentista Empreendedor, e lá dentro da nossa comunidade eu falo tudo sobre isso para vocês, porque eu quero que vocês se enxerguem como pessoas de negócio, pessoas do business, tá? Pessoas que vão escalar. O que que é isso? Você pode escalar ou você pode escalonar. Para você entender, escalar é quando você aumenta a sua receita sem aumentar a sua despesa. Escalonar é quando você aumenta a sua receita, mas você aumenta a sua despesa junto. Nós dentistas, se só a gente atender no nosso consultório, eu vou escalonar. E eu vou me limitar. Eu vou me limitar o quê? No meu tempo, no meu horário, no meu dia, tá? Então, durante o dia eu consigo atender 20 pacientes, vai ser o seu limite. E você vai ganhar só aquilo. E as intercorrências que vão aparecer? E as novas consultas? Então, você não pode se limitar. Então, nós como dentistas, nós temos que pensar em escala. Aumentar a receita sem aumentar a despesa. Como que a gente faz isso? Trazendo pessoas. Quando eu trago pessoas para trabalhar comigo, o que eu estou fazendo, gente? Eu estou dobrando o meu horário. Eu estou escalando. Por quê? Porque a minha despesa do consultório continua igual. Lembra? A gente já falou de precificação, a gente já falou de hora. Eu tenho um custo de hora se eu atender ou não. Mas naquela hora que você não está atendendo, se você coloca uma outra pessoa para atender, o que você vai fazer? Você vai escalar, porque a sua despesa ela é igual, mas outra pessoa vai estar produzindo para você. Então você vai gerar riqueza na mão de outras pessoas e ela também vai ganhar. Isso que é incrível, eu acho isso maravilhoso, entende? Então sabe aquele seu dia de gestão? O dia da gestão que você vai tirar, você pode colocar uma pessoa para atender naquele seu dia de gestão. Eu não sei quantas horas você tem de almoço aí onde você mora, mas se você coloca uma pessoa para atender no seu consultório, no horário do almoço, o seu consultório, o que vai acontecer? Vai aumentar a sua receita, mas não vai aumentar a despesa. De repente você tem que sair todo dia 5 horas para buscar o filho na escola. E aí seu consultório fecha porque você tem que buscar. E se você colocasse uma pessoa para trabalhar com você das 5 às 8 da noite? Entende que você iria aumentar a sua receita, mas não aumentaria a sua despesa, e você vai estar gerando riqueza com a sua odontologia. Estou aqui acompanhando as perguntas. Olá, Gustavo, Raimundo, Dr. Antônio Augusto, teacher. É teacher mesmo, né? A gente fez especialização juntos, doutora Marisa. Então, pessoal, comecem a pensar nesse processo de vocês colocarem as pessoas para trabalharem para vocês, e não é só nesse horário, tá? Não é para você deixar de trabalhar. Mas como que a gente escala na odontologia? Se eu escalar, hoje a gente pensa assim, em franquia, né? Hoje tem várias franquias, mas vocês podem observar, né? Eu não tenho experiência com franquia, conheço vários donos de franquia, conheço Oséias, da Odonto Excelência, conheço o Mano, da Rede Horta Estética, tá? Eu não sei como que funciona o processo, mas eles criaram esse jeito deles escalarem, montando várias unidades físicas. Ótimo, né? E colocando parceiros, muito bom. Mas e você, que tem só um consultório, só uma cadeira odontológica? Então eu quero que vocês comecem a pensar como dentista empreendedor,
que vai aumentar a sua receita sem aumentar a sua despesa e vai gerar riqueza. E o melhor, gente, você vai gerar riqueza para você e para outra pessoa. Porque às vezes a outra pessoa, nós temos colegas que não têm consultório ainda e que precisam trabalhar. E você vai trazer pessoas que fazem especialidade ou fazem tratamentos que têm um alto valor agregado e que você não faz. Isso, quando a gente faz isso, então, por exemplo, hoje está bastante falado a harmonização facial. Eu não faço como profissional, mas como paciente eu faço harmonização, né? E vamos falar a verdade, gente, a harmonização é uma coisa que você faz daqui 4 meses, tem que fazer de novo dependendo do procedimento. Se for fazer toxina botulínica, 4 a 6 vezes a gente tem que fazer. Tem um alto valor agregado. Por quê? Porque esse paciente que veio, daqui 4 meses ele volta. Isso gera valor para o seu consultório. Mas você não faz. Então o que você tem que fazer? Trazer pessoas que fazem para trabalhar com você no horário que você não está atendendo. E se você faz isso, você vai aumentar a sua receita, não vai aumentar a sua despesa e você vai aumentar o seu ganho monetário, tá? Então, isso é extremamente importante para você tomar consciência disso, porque eu já ouvi muito dentista falando assim pra mim: ai, mas ninguém faz como eu. Ai, eu não gosto de colocar colega aqui para trabalhar porque eles não fazem como eu, os pacientes começam a reclamar. É claro que ninguém faz como a gente, como você. É óbvio que não, mas ele faz do jeito dele. Só que a gente tem que parar de achar que só a gente que é bom. Às vezes o nosso colega é melhor do que a gente, mas claro que você vai treinar o colega para ele trabalhar dentro da sua cultura, da cultura do seu consultório, da cultura da sua marca, do seu branding, tá? Ele não vai chegar para atender aí no seu consultório com roupa de qualquer jeito, com jaleco amassado, a não ser que seja assim a sua cultura, e eu tenho certeza que não é, tá bom? Então você tem que trazer pessoas que tenham essa cultura alinhada com a sua, um propósito alinhado com o seu, e você vai treinar, porque as pessoas têm que fazer igual na sua ausência. Por isso que é tão importante os checklists que a gente falou na live passada, e que quem faz parte, né, da nossa comunidade, quem está no nosso grupo, vai receber alguns desses checklists que eu uso aqui no consultório. Porque na minha ausência, o colega que trabalha comigo, ele vai saber como fazer, o que fazer, seguindo todo o padrão de atendimento. Então, se ele é atendido pela doutora Caroline Mota ou pelo doutor João Mota, João da Silva, ele vai ser atendido com o mesmo protocolo, tá? Do padrão de atendimento. Eu não estou falando lá na hora da operação em si, eu estou falando do atendimento. Então, a gente está falando aqui, né? Você que está entrando agora, várias pessoas, doutora Fabi acabou de entrar aqui, professor Guilherme também está com a gente, doutor Pedro Alcazas, né? Formou na Facite, pastor Jurandir, doutora Elda, sejam bem-vindos. Pessoal, nós estamos falando aqui agora como gerar riqueza com a sua odontologia. Como gerar riqueza com a sua odontologia de maneira ética, de maneira excelência, sem discussões, sem quebrar o nosso código de ética, sem fazer coisas que vai agredir a nossa odontologia, porque a nossa odontologia merece ser valorizada. Então a primeira coisa que nós falamos hoje aqui foi sobre o branding, foi sobre a marca, sobre a nossa marca. E eu dei o exemplo da Coca-Cola. Quando eu penso em refrigerante, penso na Coca-Cola. E se a Coca-Cola aumentasse o preço amanhã, todo mundo continuaria comprando, porque ela tem um branding forte. E é isso para vocês construírem a sua marca, construírem o seu branding, para quê? Para que ela seja tão forte que se você aumentar o seu preço amanhã, você vai aumentar a sua receita e não vai perder paciente, certo? Segunda coisa que nós falamos também, nós falamos sobre um posicionamento digital forte. Se posicione como a referência que você quer ser. É muito difícil quando a gente quer fazer muita coisa, e eu falo por mim, porque eu me considero uma empreendedora serial, eu faço muitas coisas, mas aqui a gente precisa focar. Então, por isso que a gente criou a comunidade Dentista Empreendedor, certo? Por quê? Para você se enxergar como empreendedor, como referência no que
você faz. Então você quer ser o melhor ortodontista da sua cidade? Se posicione como o melhor ortodontista da sua cidade. Como? Na sua rede social. Lá na sua bio você já começa, né? Ortodontista com mais de tantos casos tratados, ortodontista formado em tal lugar, tá bom? Atende em tal lugar, então já se posicione como tal, como ortodontista. E comece a mostrar, a gravar, né? Tem vergonha de gravar? Segue a nossa dica da nossa penúltima live, que foi sobre, faz o seu diário seu diário de gravação. Quando tiver coragem, você começa a gravar. Ou você começa a gravar na tela do computador e só a sua voz aparece, tá? Se posicione como uma referência no que você quer ser. Um endodontista de referência, né? Um profissional da estética de referência, harmonização de referência. Então, se posicione. Isso é o branding que a gente está falando. E isso é um posicionamento digital forte. Isso tudo, gente, não tem custo nenhum. Você vai usar o seu celular, a sua internet. Um outro jeito de gerar riqueza com a sua odontologia é aumentando a receita do seu consultório, trazendo profissionais que façam serviço de alto valor agregado. O que é isso? Você não faz, por exemplo, você é ortodontista, como eu falo muito de orto porque eu sou ortodontista, mas isso serve para todos. Você faz prótese, você faz faceta, por exemplo, e você não tem um scanner, tá? O scanner ele não é equipamento muito acessível ainda, mas na sua cidade você tem colega que tem scanner e que aluga. Então o que você faz? Traz o scanner para aquele dia no seu consultório, deixa a sua secretária treinada a fazer enquanto você está atendendo, ou você não está atendendo nesse dia, é o seu dia de gestão. Você está fazendo o quê? Você está trazendo um produto de alto valor agregado. Por quê? Porque seu paciente você vai escanear para você fazer o planejamento das facetas, o planejamento da prótese, o planejamento da orto. E claro que o paciente vai pagar por isso. Se você falar para ele, você prefere colocar aquela massa na boca, né, que é o alginato, mas você fala para ele, ou você quer que copia tudo e a gente já veja na tela e você vai ter mais conforto. Ele prefere, gente, o conforto e ele paga por isso. E eu falo pra vocês porque eu tenho scanner, tá? E a gente cobra do paciente e ele paga porque ele quer o conforto, tá certo? Então você vai trazer, você vai o quê? Aumentar o valor, agregar valor no seu serviço, vai cobrar por isso e você vai aumentar a sua receita e vai gerar riqueza com a sua odontologia. E o quarto jeito, né, da gente aumentar é trazendo pessoas para trabalhar conosco. Quando eu trago pessoas, eu dobro a minha hora. Então, quando eu trago pessoas, eu dobro a minha hora. Tenha isso em mente. Porque eu tenho certeza que você não consegue atender todos os dias sempre. Tem pessoas aqui que estão nos assistindo que faz, por exemplo, especialização. E no dia da especialização, quem é que fica no seu consultório? Tá? Eu tenho certeza que você não atende o tempo todo e que às vezes vai ter dia que você vai precisar sair, que você vai viajar, que você tem o seu dia de gestão. Gente, nesses momentos você coloca pessoas para trabalhar com você, outros dentistas, outros profissionais com propósito alinhado que você vai treinar dentro da sua cultura e que vai estar atendendo, né? Você vai gerar riqueza com as mãos de outra pessoa. Para isso você tem que dominar o processo de gestão. É muito importante. Então, quebre essa vaidade de achar que só você é muito bom, que só você faz do jeito que os pacientes gostam, que só você que tem que fazer, que se não for você ninguém vai querer. Gente, esquece isso, tá? Eu falo pra vocês porque eu passei por isso aqui no consultório. Eu passei, não, eu achava que se não fosse comigo o paciente não ia querer. Gente, hoje tem paciente que nem lembra que eu existo. Eu quero ser atendido com aquela outra doutora, que a mão dela é mais legal, é mais levezinha, tá? Ela me atende com mais paciência. Gente, é isso. Quando eu trago pessoas, eu vou gerar riqueza com as mãos de outra pessoa. Você está gerando riqueza para quem? Para você, para o seu colega e para o paciente. Tá? Por quê? Porque você está dobrando o tempo, então você vai conseguir atender mais pessoas. Então é isso que eu quero que vocês pensem. Não enxerguem o seu colega como um concorrente. O nosso concorrente, a gente sempre fala, o nosso concorrente aqui, ó, é o celular.
O nosso concorrente é o restaurante, o nosso concorrente é a cabeleireira, que o paciente às vezes paga lá para fazer uma escova, mas não quer pagar para você. Então o seu colega, o nosso colega não é nosso concorrente. O nosso concorrente são outras coisas, né? Olha aqui, doutor Arthur entrou, né? Excelente ortodontista também. Doutor Caio, excelente odontista. Então, pessoal, é isso que eu quero que vocês pensem. Quando eu atendo 8 horas por dia, por exemplo, né? E eu não atendo sábado. Sábado, quem é que está atendendo no seu consultório? Você entende que se você deixar sábado para um colega seu atender, você vai aumentar mais 16 horas no seu mês, que você pode estar ganhando e que você vai diluir na sua hora clínica, vai diminuir o custo da sua hora? Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Como gerar riqueza com a sua odontologia? Com o seu branding forte, presença digital forte, pensando a longo prazo, a médio e longo prazo, se posicionar em outras redes físicas também, aumentando a sua receita com produtos de alto valor agregado e trazendo pessoas para trabalhar com você, para você criar riqueza com as mãos de outra pessoa. E é isso que eu quero que você entenda. Quebre a sua mentalidade de que dentista não pode ficar rico, que odontologia não dá dinheiro. Até realmente odontologia não dá dinheiro. Uma vez eu ouvi isso, né? É um meme da internet, mas achei legal. Quem dá dinheiro é pai e mãe, não todos também, viu? Pai e mãe é que dá dinheiro. O resto você tem que trabalhar para conseguir. Mas o trabalho, ele tem que ser inteligente, smart work. Ele não pode ser um trabalho hard work, que a gente brinca aqui, né? Você tem que suar para render, você tem que suar para render, para monetizar. Você não pode suar para feder, tá? E quando você tá só na operação do seu consultório, quando você acha que isso não é para ganhar dinheiro, que isso não é para você ficar rico, para você distribuir riqueza, você nunca vai conseguir, porque o seu corpo só faz o que sua mente acredita. Então, nessas semanas que nós estamos aqui compartilhando tanto conhecimento, eu espero que você já tenha começado a mudar a sua mentalidade. Sim, a odontologia pode te trazer riqueza financeira, tá? Desde que a sua mente acredite nisso e se você colocar em prática tudo que nós estamos falando aqui. E o que eu falo pra vocês, gente, funciona porque eu apliquei pra mim. Hoje eu atendo muito menos, quem trabalha comigo sabe, eu atendo muito menos, mas o meu consultório continua rendendo pra mim e através disso, que quem me acompanha sabe, eu viajo muito. Por quê? Porque eu sei que o meu consultório está rendendo para mim, porque eu sei que tem pessoas que estão ali trabalhando para mim e para elas também. Por isso que eu viajo, né? A gente foi esses dias para Maldivas, muita gente acompanhou, que era um sonho que a gente tinha, fomos Dubai e Maldivas. E por quê? Porque o meu consultório estava trabalhando para mim, porque o dinheiro estava trabalhando para mim. Mas eu tive que quebrar essa mentalidade de que só eu podia atender, que se eu não atendesse, né, ninguém mais ia querer. Para, isso é vaidade, é puro ego, tá? As pessoas querem, tem profissionais tão bons quanto você, que pode trabalhar com você, gerar riqueza para você e para ele também. Então, essas foram as dicas, né, que eu trouxe hoje para vocês na nossa live. Eu quero que você, dentista, se enxergue como um dentista empreendedor. Você não é simplesmente um dentista da operação, um dentista técnico. Você é um dentista que sabe criar riqueza, que sabe gerar riqueza, que sabe gerar resultado financeiro. Por quê? Porque você é um dentista empreendedor. E se você já faz parte da nossa comunidade, você já sabe disso tudo, a nossa comunidade Dentista Empreendedor, e lá a gente fala muitos conceitos práticos que você vai aplicar no seu dia a dia e que se você aplicar, você vai começar a ver a riqueza chegando, os seus resultados melhorando, tá? Se você ainda não faz parte da nossa comunidade Dentista Empreendedor, vai me acompanhando aqui nas lives que nós vamos fazer um lançamento, né, dessa comunidade. Quem está aqui acompanhando acaba tendo os melhores benefícios e começa a se enxergar de uma maneira diferente, de uma maneira valorosa, de uma maneira que a odontologia merece. Tá certo, pessoal?
Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Doutora Amdi, show. Doutora Aline tá aqui com a gente, sempre nos acompanhando. Doutora Bruna, advogada. E, gente, tudo isso que eu falei serve também para o pessoal do direito, porque eu tenho visto que tem muita gente do direito me acompanhando. Claro que nós vamos seguir todo o código de ética do Conselho, da OAB. Não é, gente, para ficar fazendo propaganda agressiva, divulgando preço, nada disso. Isso não é sofisticado, isso não é elegante, é antiético, tá? Então a gente preza por uma odontologia, por um trabalho ético, certo? Por um trabalho que de fato vai transformar e valorizar a nossa odontologia. Então essas foram as nossas dicas de hoje. Muito obrigada pela audiência, porque vocês me permitiram entrar aí na sua casa, onde você estiver agora, e compartilhar um pouquinho aqui da nossa experiência, do que eu sei, do que a gente tem construído aqui na nossa comunidade. Muito obrigada, boa noite e até próxima semana.